Olá, bom dia, audiência do programa Palavra Nua, bom domingo, bom dia para a Júlia Fazerati, também a Cláudia Bongadi, porque hoje a gente está aqui no revezamento. A Júlia está editando, a Cláudia está fazendo suporte, então estamos todas aqui preparando esse programa de domingo. Gente, hoje a nossa conversa, a nossa prosa é com uma pessoa que não perde Palavra Nua, está presente em todas as nossas produções aqui da grade do Portal Desacato, está sempre lá comentando, trazendo perguntas, reflexões. É o nosso querido companheiro, o professor Nilson César Fraga. Bom dia, Nilson. Eu tenho até medo de fazer essa pergunta, eu comentava nos bastidores, que eu sempre pergunto assim, tudo bem contigo? Então, eu vou mudar agora, porque na antipolítica do Bolsonaro, a gente sabe que não está bem. Então, eu vou te perguntar, como está você? Bom dia, Cláudio. Eu não posso dizer que estamos bem, porque é impossível estar bem naquilo que vivemos nesse país nos últimos anos, né? Sobretudo desde 2016. É angustiante, é assustador, é triste, e a gente vê esse país afundando a cada dia, né? A cada dia a gente perde direitos, os trabalhadores, as trabalhadoras, o povo pobre, os povos tradicionais, os povos originários. Assim, como dizer que estamos bem, né? Seguimos lutando, seguimos resistindo e acreditamos, né, num futuro que seja melhor, que não seja com essas elites ordinárias, horríveis, da pior espécie, que só defendem o capital e que massacram o povo trabalhador. É verdade, Nilson. Mas sabe que eu gosto muito desse programa aqui de domingo, porque no meio de toda essa tristeza, a gente vem trazendo esses diálogos também como forma de nos aproximarmos nesse momento de pandemia. Então, para a gente também é um prazer imenso falar um pouquinho da vida dessas pessoas que têm contribuído para essa luta tão importante também de transformação social, que é aquele mundo todo que a gente defende, que a gente sonha construir, vem construindo no nosso dia a dia. Então, é um prazer imenso te receber aqui nesse domingo. Nilson, gostaria de começar aquela pergunta básica, né? Falando da tua infância, da tua família. Conta pra gente um pouquinho do lugar aonde você veio, como era esse lugar, ou como é esse lugar ainda hoje, que seus pais trabalhavam também. Fala um pouquinho desse teu início de história pra gente, por favor. Já fiquei emocionado quando vi as fotos que abrem o programa Palavra Nua, né? Estou muito feliz em estar aqui, porque eu acho que é um dos programas mais bonitos do Portal Desacato, dessa forma de se comunicar com o povo trabalhador, né? Com a população que tem uma história de luta, uma história de resistência nesse país, né? Eu sou a típica criança, fui a típica criança no passado, né? Que nasceu no litoral catarinense, em Santo Amaro da Imperatriz, filho de agricultores pobres, e meus pais se casaram, se uniram, e depois nós nascemos, eu, Edson e Cirlei, que são meus irmãos, e daí, para ter uma condição de vida melhor, eles transmigram, né, para Ituporanga. Meus pais, então, vão ser barrageiros, peões de obra. Eu sou filho, né, das colônias que não deram certo, de alemães, italianos e outros europeus de Santa Catarina, que já chegaram pobres aqui, porque já fugiram da Europa, já fugiram da guerra, da fome, da peste, da miséria, e vieram tentar a vida, que era a sua última e única alternativa, vir para a América, até porque somos da grande pátria da América. Eu sou filho disso, né, fruto disso, dessa história. Então, meus pais, eu acho que em 72 ou 73, eles migram para Ituporanga, no Vale do Itajaí, no Alto Vale do Itajaí, vão trabalhar na construção da barragem sul, e nós éramos muito miúdos na época, como diriam os portugueses, então eu tenho poucas lembranças, algumas parcas lembranças, não é? Mas era uma vida, assim, de trabalhador. Minha mãe não trabalhava, né? Meu pai trabalhava na obra como motorista, né? E minha mãe ainda não trabalhava. Então, lá foi a nossa infância, a tenra infância, né? De bem pequenininhos, eu, minha irmã e meu irmão. E daí, quando terminou a barragem de Ituporanga, nós migramos novamente para a barragem de Ibirama, que hoje fica em José Boatê, não é? Nos limites da reserva Choclen, lá na Barra do Rio Dolman, onde eu fui alfabetizado, meus irmãos foram alfabetizados.
E meus pais seguiam a vida, né, de trabalhadores explorados por grandes companhias de engenharia desse país, que construíam obras durante a ditadura. Então, o litoral catarinense deu espaço ao Alto Vale do Itajaí, onde nós nos constituímos como crianças, como seres humanos e assim por diante. Ainda lembro da minha alfabetizadora, e Dona Gisela, né, ela era agricultora, plantava fumo e nos deu as primeiras letras e as primeiras palavras na escola. Eu, meu irmão, minha irmã, as crianças indígenas, na mesma escola, numa época de ditadura, de uma época que a gente não entendia o mundo, não sabia o que estava acontecendo. Éramos crianças, evidentemente. As aulas se davam com as crianças indígenas e para nós que éramos criança, criança é só criança. Brincávamos, brigávamos. Dona Gisela, nossa alfabetizadora, né, agricultora, fruto da colonização, uma agricultura pobre, mas que era uma professora leiga, né? Ela era rigorosa e às vezes puxava a orelha e nos levava até em casa para dizer o que nós tínhamos aprontado. Então a gente brigava, brincava, subia no mastro da bandeira, na escola professor João Bonelli, lá no alto da Barra Dolman. Era uma vila, quando nós chegamos lá em 76, que tinha hotel, que tinha rodoviária, que tinha bares e casas e muitas pessoas, uma igreja bonita, onde eu fiz a primeira comunhão e a crisma, e tudo desapareceu numa grande obra de engenharia, não é, daquele período da ditadura. Tudo sumiu porque o que interessava era construir, não é, era fazer naquela região uma grande barragem que protegesse, né, os industriais, as elites de Blumenau e do Baixo Vale e Médio Vale do Itajaí. Então, a gente estava ali como criança vivendo naquele mundo, sem entender o mundo, porque éramos muito pequenos. E era uma infância, não é, bem no interior, entende? Vivendo na rua, com lama, com poeira, nos matos, comendo goiaba, tangerina, não é? Mesmo na pobreza, né, de ser filhos de proletários, meu pai era motorista, e depois lá minha mãe passou a ser a responsável pelos serviços gerais do hotel, que atendia, não é, as pessoas, os engenheiros que visitavam aquela obra de engenharia. Os dois eram explorados, trabalhavam, evidentemente, mais do que recebiam. Hoje a gente tem essa leitura, não é? A formação, a vida nos permite entender que eles foram exploradas como milhões de trabalhadores e trabalhadoras que hoje ainda têm emprego nesse país, não é? Mas foi a infância solta, não é? No interior do Alto Vale do Itajaí, em José Boatê, lá na Barra do Rio Dolman, que há referências, alguns amigos no Face, as redes sociais nos aproximam, né? Mas é interessante. E eu era uma criança muito atentada, que hoje seria uma criança hiperativa, que aprontava, que corria, que tomava banho na caixa d'água da vila ou do canteiro de obras, né? Mas eu acho que poderíamos considerar que éramos crianças felizes, não é? Dentro da alienação do mundo que vivíamos em plena ditadura, né? Eu nasci na ditadura e me formei, né, enquanto um ser humano até a juventude no meio da ditadura sem refletir sobre o mundo. É a universidade que vai romper a própria alienação, Cláudia. Nilson, você falou aí que nasceu em meio à ditadura, né? Anos mais tarde, você ouvia falar sobre a ditadura em casa, assim, se falava disso? Não, meus pais trabalhavam, né, o dia inteiro, nós íamos para a escola de manhã, o hotel não ficava distante da nossa casa, então minha mãe ficava controlando eu, meu irmão e minha irmã, para ver se a gente não aprontava, não fugia de casa enquanto ela estava no hotel. Tinha um caminho, assim, a gente morava numa parte alta do canteiro de obras, e lá embaixo ficava o hotel, logo depois da quadra, onde nós brincávamos, né? Tinha um parquinho também, era um canteiro de obra completo, era uma mini cidade, né? Onde vivíamos. E essa mini cidade deu fim à localidade, né? De colonos e colonas, de agricultores e agricultoras, dessa região colonial do Alto Vale do Itajaí. Então, não tínhamos leituras, né? Meu pai e minha mãe, eles só trabalhavam, nos sustentavam, lutavam, era muito difícil, nós éramos pobres, até porque os trabalhadores e as trabalhadoras desse país são pobres, não é? Mas no passado eram mais pobres ainda. Então, eu acho que nesse tipo de luta eles não tinham condições de entender o que acontecia no mundo. As notícias pouco chegavam lá no Alto Vale do Itajaí, mas eu lembro, quando criança, que quando a gente sintonizava o rádio, né, de repente vinha assim, umas rádios perdidas, estranhas, tipo rádio Moscou, notícias vindas de Moscou sobre o mundo comunista, que a gente não sabia o que era.
Mas em ondas curtas, médias ou longas, a gente não entendia, a gente conseguia pegar, não é? Essas rádios que vinham de Moscou para a África, para a América, a partir da antiga União Soviética. Mas era engraçado, e a gente não entendia, né? Mas a gente tinha pelo menos esse contato, mesmo sem saber. Meus pais, não é, como trabalhadores e trabalhadoras, fazendo parte do proletariado, explorados, eles não tinham tempo de reflexão, eles tiveram pouca formação escolar, não é? Só o primário, perdão, só o primário na sua época, até o terceiro, quarto ano, então não tinham como saber o que acontecia no mundo, né? A gente vivia um mundo de alienação e felicidade pela alienação. O alienado é feliz, porque ele não compreende o mundo, não é? Ele não vive o mundo, ele não sofre pelo mundo da exploração. Então, talvez por isso a gente fosse mais feliz do que imaginasse. E eles lutando para nos alimentar, comprar nossas roupas e nos permitir estudar, coisa que eles não conseguiram, né, Cláudia? Sim, verdade. E, Nilson, nessa semana também a gente conversava e trocava algumas informações nos bastidores, e você me falou um pouquinho sobre uma situação que nos aproxima enquanto, né, histórias também de vida. Porque meu pai sofreu um AVC já faz 18 anos, e você me contava que o seu pai também tinha sofrido AVC, depois acabou falecendo. Como foi esse processo também na tua vida, para a tua família? Imagino que não tenha sido, assim, nada fácil, né? Eu lembro que quando nós saímos do canteiro de obras, em 85, nós ficamos abandonados lá, porque em 80 teve uma enchente que derrubou a ensecadeira. Então é como se a barragem tivesse rompido, não havia o sistema de defesa do povo, dos colonos que moravam às margens do rio Itajaí do Norte. E eu tinha 10 anos e os caminhões saíam buzinando para o povo sair das suas casas, suas terras, porque a barragem tinha rompido. Não é? Foi um momento assim horrível, os indígenas atravessando, porque suas terras tinham sido alagadas. Foi uma época de uma desgraça muito grande. Depois veio 83, 84, 85, enchente, seca. Nós ficamos abandonados, quase passamos fome, esquecidos no Alto Vale, porque tinha que proteger Blumenau, a cidade da indústria, né? E depois daquele tempo isolado, onde o canteiro esvaziou, as famílias foram embora, os agricultores, as agricultoras foram embora para Blumenau, para Indaial e assim por diante. Ficamos lá em 2 ou 3 famílias, eu lembro, Maria do Carmo e sua família, nós e mais uma ou outra, e não chegava socorro nenhum, entende? Então, em 85, meu pai foi transferido para Florianópolis, moramos no centro de Florianópolis, daí concluímos o ensino, né? Primeiro o fundamental, equivalente a hoje, e depois o ensino médio na capital, onde a própria formação, ao fim da ditadura, já em 85, nós tínhamos professores mais críticos, né, que criticavam a ditadura, era tudo muito estranho para a gente que tinha vindo do interior, e ali foram desencantando algumas leituras sobre o mundo que foram se ampliando, né? E daí teve o alcoolismo, porque meu pai foi explorado, foi uma pessoa que nunca foi reconhecida, ele era muito honesto, ele viu muita roubalheira, muita corrupção ao longo da ditadura, então ele sofria, ele não podia falar, não é? Então, tu sabes que as nossas famílias, principalmente os homens, eles tinham uma tendência ao alcoolismo por conta do próprio sofrimento da vida, né? E daí a gente foi viver lá, teve uma série de problemas, meu pai depois foi desempregado na época do governo Collor, né? Ele perdeu o emprego e depois ele continuou como motorista, né? Em Florianópolis, ele conseguiu um emprego como tal com algumas pessoas, médicos e médicas e assim por diante. Daí a gente foi construindo a vida, eu entrei para a faculdade, tem tudo isso. E quando a gente já estava assim numa situação melhor, já nos governos populares de Lula e Dilma, eu acho que ele já estava mais feliz em si, não tem como saber, né, o sofrimento do ser humano, até porque o sofrimento está dentro da alma de cada ser. Daí ele teve um AVC, e teve outro, tinha inúmeros AVCs, eu já morava em Curitiba, depois eu já estava em Londrina, né, ele passou 4 anos agonizando, até que faleceu e descansou, né, e ele ainda acabou passando mal na casa da minha avó um dia, que ele sempre ia passar um dia com ela para varrer o quintal e cuidar dela. Ele perdeu os pais muito cedo por conta de terra, de cerca de terra. Os pais, o pai dele foi morto, meu avô, né, foi morto a facão por conta de uma cerca. Minha avó teve que entregar os filhos para o mundo, os 3 meninos, e casou com outro homem viúvo. Então, meu pai nunca teve contato com a família, com os irmãos. É uma vida de sofrimento de homens e mulheres dos anos 50, 60 e 70, né?
Então, quando ele estava bem, eu acho mais feliz, eu formado, meu irmão encaminhado, minha irmã encaminhada com netos e tudo, daí ele teve o primeiro AVC, e depois os médicos disseram que ele tinha inúmeros AVCs, eu acho que no mínimo 22 foram possíveis de serem verificados, né? Até que desencarnou, e a gente segue a vida, porque a gente perde pai, perde mãe, né? Que faz parte do conjunto da nossa história de vida. E anos depois também minha avó, ela ficou muito triste por perdê-lo, ela tinha como filho, né? Mesmo tendo sido ele casado com minha mãe. Depois ela perde mais uma penca de agregados nessa família. A família da minha avó e do meu avô são muito grandes, imigrantes, não é? Ou filhos de imigrantes pobres, com pouca terra, em minifúndio. Eles geralmente têm 10, 12 filhos para trabalhar a terra e sobreviver dentro do mínimo. O mínimo é comer e comprar uma muda de roupa por ano, né? Então, a história toda é essa. Mas o meu pai teve uma vida mais sofrida, né? Porque ele perdeu o pai, perderam a terra, a mãe teve que casar com um homem estranho, e ele, um cargueiro de mula, foi levado para um local chamado Lajeado, no interior, longe de Santo Amaro da Imperatriz, né? E ele nunca mais viu sua mãe. Então, eu acho que ele sofreu a vida toda, né, Cláudia? Numa época que homens nunca procuravam tratamento médico, mesmo que sofressem, procuravam na bebida um escape para o seu sofrimento. Então, assim, a história do meu pai é a história de milhares de homens e também mulheres de Santa Catarina, que tem uma história do proletariado, do trabalhador, da trabalhadora, que foi explorado, não é? Que sofreu e que nunca conseguiu, pelo menos, chegar perto de uma classe média, não é? Mas eu acho que os últimos 5 anos antes dele ficar doente, ele viveu em felicidade conosco, com os filhos, com os netos, mas são 5 anos para uma vida de 60. Essa é a história de milhares de homens e mulheres, né, de Santa Catarina, que passaram a viver um pouco melhor e ter mais condições nos anos 2000, quando a gente passou a ter condições de cidadão e cidadã e ter direitos civis que não tínhamos, não é? Ao longo da vida. Então, ele vive tudo isso, né? Então, foi muito difícil. Noel, Cláudia, e daí eu ainda comentei nos dias das provas que se eu sumisse, né, é porque meu pai teria morrido, eu teria que voltar a Florianópolis. Mas eu consegui chegar em Florianópolis. E no dia que eu cheguei, então, cansado da viagem, uma viagem longa de 700 quilômetros, eu e minha mãe não conseguimos dormir. E daí, quando faltavam alguns minutos para meia-noite, a gente ouviu o suspiro muito forte dele, ele morreu em casa conosco. É um pouco da história de milhares de pessoas desse estado, desse país, né? Que tentam construir a vida com dignidade, dar dignidade para os seus filhos, sonhando que seus filhos não tenham o sofrimento deles e delas, não é? Então, eu acho que faz parte. A gente sonha com um mundo melhor onde as pessoas não sofram tanto, né? Mas as nossas histórias não são histórias da burguesia e da elite, né? São histórias do povo trabalhador, não é? Para a classe trabalhadora explorada nunca foi fácil, e ainda mais agora, nessa antipolítica do governo Bolsonaro, volta tudo isso, né? Todo esse retrocesso, todas essas dificuldades, perda de direitos. Essa semana a gente tem acompanhado a questão também da privatização do SUS, então tem muita coisa ruim também acontecendo. Mas, Nilson, quero falar um pouquinho agora sobre a geografia, onde ela entra na tua vida, como foi esse processo do teu acesso ao ensino superior, como se deu tudo isso? Tu fala do SUS, né, Cláudia? Eu lembro quando nós éramos crianças, ainda tenho a minha carteirinha do INPS antigo, que depois virou INSS. Até que surja o SUS, que é uma coisa já da Constituição Cidadã, que alguns querem mudar e querem pôr fim a ela, é muito grave, né? Só o filho do trabalhador e da trabalhadora, do proletariado, que tinha uma carteira assinada, que podia ter essa carteirinha do INPS. E a gente só teve acesso ao INPS quando nós fomos morar, depois de sair, né, da Barra do Rio Dolma, em José Boatê, em Florianópolis, que tinha uma agência do INAMPS, perto de casa, e do INPS, onde a gente conseguia dentista, médico e assim por diante. Porque até então o cidadão e a cidadã, que não eram cidadãos e cidadãs, não tinham acesso a isso, né? Então isso está na minha história de vida, né? Eu vou fazer 50 anos daqui a poucos dias, meio século de vida, onde eu vivi a ditadura, eu vivi a abertura, eu vivi os tempos dos governos populares e agora eu vivo o golpe de 2016, né? Eu convivi com minha bisavó do século XIX. Então, o Nilson tem a sorte de ser um ser humano que conviveu com pessoas do século XIX,
com minha bisavó, onde morava meu pai e minha mãe, quando nós nascemos, com ela, né, na casinha dela, pobre também, evidentemente. Como que tu pode eliminar o SUS, como tu pode pensar em eliminar o SUS, que garante a todos e todas, não importa a classe social hoje, o direito à saúde, mesmo que demore, que tu entre numa fila, mas as pessoas pelo menos têm uma garantia de ser recebidas em qualquer unidade básica de saúde desse país, né? É vexatório, é humilhante, é horrível pensar que nós estamos vivendo uma fase onde querem destruir o direito do nosso povo, conquistado com a Constituição Cidadã, não é? De chegar a um hospital, a um UBS e assim por diante. É nojento, minimamente nojento o que a gente vive, não é? Mas a partir do nosso contato com o INAMPS e o INSS, não é? Depois, quando fomos do interior, né, da vida de barrageiros e peões para a capital, eu comecei a trabalhar com um pouco menos de 15 anos numa lanchonete como atendente. Com a vida de todo filho de trabalhador e trabalhadora, tu tem que começar a trabalhar cedo, né? Então, eu comecei numa lanchonete, na Rua Esteves Júnior, em Florianópolis. Daí, à medida que a gente vai avançando no ensino médio, eu nunca fui um estudante do tipo CDF, né? Eu curtia a capital, porque eu vim do interior, com as colegas, com os colegas. Incomodava o pai e a mãe, evidentemente, né? Porque tu sumia naquela cidade grande, que era Florianópolis, nos anos 80, e nem era tão grande assim. Daí, num dado momento, né, depois de tudo isso, daquela fase da adolescência, da rebeldia, de conhecer a cidade, as pessoas e o mundo, eu resolvi fazer vestibular, e daí apareceu o caderno de vestibular da UDESC, em 91, e daí quando eu vi a relação de cursos, né, eu vi a geografia era uma coisa que tinha me marcado desde quando criança. Eu vivia lá na Barra Doma como filho de peão, né, de barrageiro, minha mãe e meu pai como barrageiros. Quando a professora Maria do Carmo Ramos Krieger me deu o primeiro atlas, né, a mim e meus irmãos, em 78, e eu ficava, quando criança, ali vendo aquele atlas, vendo a União Soviética, que não existe mais, não é, em 78, acho que ali eu me encantei pela geografia, a partir desse atlas. E daí depois eu tive cachumba, eu tive que ficar em casa, ela nos dava alguns livros e gibis, eu acho que eu fui me encantando. E eu lembro que o primeiro livro que eu li, além dos gibis e do Atlas, né, que eu ganhei de presente da Maria do Carmo, junto com meus irmãos, foi um livro que ela escreveu, Brusque, Essas Ruas que Eu Amo. Brusque, na cidade de Santa Catarina. E ali ela falava das ruas e cada personagem das ruas, Anita Garibaldi e assim por diante. Eu fui me encantando por esses personagens, essas personagens que construíram Santa Catarina. E quando eu vi o caderno, né, do vestibular, eu vi a palavra geografia, eu pensei, é a geografia que eu quero, né? Daí eu tentei o vestibular em geografia, eu acho que já sonhando com ela, desde o Atlas, que a gente ganhou em 78, eu passei e fui o primeiro da minha família, né, de agricultores pobres. Meus avós tiveram 10 filhos, dezenas de netos e de bisnetos, aquela história das famílias coloniais pobres. Eu fui o primeiro a ir para uma faculdade, depois meus primos já foram, evidentemente, a partir do século XXI, né? E eu fiz geografia, e foi na geografia que eu descobri, sobretudo, quem eu era, quem eram meus pais, que história de vida nós tínhamos. Foi a universidade que me permitiu me reconhecer como cidadão, ver meu pai e minha mãe como trabalhadores e trabalhadoras explorados, ver o mundo que nos cercava em Florianópolis, um mundo de exploração. E logo no início da faculdade, Cláudia, eu já fui para o movimento social, que acho que já tinha uma veia um pouco rebelde dentro de mim, desde que li aqueles atlas, não é? Procurando o mundo, desvendar o mundo a partir do atlas que eu ganhei da Maria do Carmo, da professora Maria do Carmo. E a geografia, ela literalmente mudou a minha vida, não é? Mudou a vida da minha família, assim por diante. Continuávamos pobres, um estudante pobre que trabalhava no comércio em Florianópolis. Depois eu fui trabalhar em escritórios de contabilidade, até uma parte da faculdade, enquanto eu não consegui aulas como professor substituto em Florianópolis e no estado, na grande Florianópolis, eu trabalhava como contabilidade. Mas logo no início da faculdade, não é? Como o Estado sempre teve a educação como algo secundário, como algo a ser destruído, eu já virei professor substituto de geografia, de história, de ciências,
de ciências religiosas, ou seja, um professor substituto no início da faculdade consegue dar aula de tudo, era um desespero. Onde está a qualidade do ensino, né, Cláudia? É muito interessante, mas a geografia mudou minha vida, eu acho que ela mudou a vida da minha família também, e dos meus outros familiares, porque a gente acaba sendo um exemplo de que é possível o filho e a filha do trabalhador almejar um futuro melhor. E é a educação, é o ensino, não é? Que nos permite romper um ciclo de miséria, um ciclo de pobreza, que é o ciclo do povo trabalhador que construiu esse Estado, não é? E que não é reconhecido pelas elites e pela burguesia catarinense, porque ela acha que construiu Santa Catarina sozinha, sem os braços de homens e mulheres empobrecidos e explorados. E foi lá na geografia que eu descobri quem eu sou como cidadão. Maravilha, Nilson. Olha só, gente, nós vamos mostrar aqui algumas fotos. Eu até vou fazer uma brincadeira, porque essa semana, conversando, o Nilson falou assim, já era bem tarde, assim, da noite, a gente tinha terminado uma outra transmissão ao vivo, e eu chamei o Nilson desesperada, Nilson, manda pra gente as fotos que a gente precisa editar. Ele falou, peraí, que tem 30 mil fotos. E aí eu falei para ele, então manda só 29 mil pra gente poder usar elas aqui nesse tempo que nós temos. Porque é muita história também, né, Nilson? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho das viagens também que tu fez por esse Brasil profundo, mas também fora dele, que eu sei que você esteve em outros países, e relacionasse essas viagens, Nilson, com um tema que você pesquisa aí há mais de 30 anos, né? Que é o contestado. Então, a gente gostaria de saber também de que forma o contestado entra na tua vida, ou você entra na vida do contestado, como foi esse processo, pode ser? Então, vai lá, as fotos vão ficar rodando aqui para o pessoal ir vendo, mas pode ir contando para a gente. Foi nessa graduação em geografia, né, Cláudia? Foi na geografia que eu descobri o contestado, mas não quer dizer que eu tenha trabalhado no contestado desde o início. Eu fiz trabalho de iniciação científica na graduação em geografia na UDESC, e eu agradeço essa universidade pública de Santa Catarina, uma universidade que tem um papel fundamental na formação do povo do Estado. Faltam campos, né? Faltam campos também ao longo do território, sobretudo no contestado, mas desde a iniciação científica eu trabalhei com as enchentes urbanas, porque eu sou filho de trabalhadores e trabalhadoras de obras de engenharia para conter as enchentes em Santa Catarina. Então, eu fiz iniciação científica sobre as enchentes no estado, depois eu fiz mestrado na UEM, em Maringá, sobre as enchentes no Vale do Itajaí, que acabou rendendo um livro, e eu fiz metade de um doutorado em São Paulo sobre as enchentes já na parte do Itajaí Mirim. Mas desde a disciplina de Sociologia Agrária, lá no início da faculdade de Geografia, onde eu fiz um trabalho, né, com a colega sobre o contestado, que o contestado acabou me encantando. Eu lembro que quando eu passei no vestibular em Geografia, a professora Maria do Carmo, que é amiga de família já há muitos anos, que viveu o nosso sofrimento coletivo, né, lá no Alto Vale do Itajaí, o abandono, ela me mandou os seus cadernos e alguns livros de anotações sobre o contestado. Eu descobri o contestado, depois eu fiz um trabalho, e eu fui estudando as enchentes, e o contestado sempre foi seguindo ao lado, como encantamento. Então, eu fiz a iniciação científica, eu fiz o mestrado, no mestrado eu acabei fazendo o TCC, o bacharelado em Geografia, sobre as enchentes em Santo Amaro da Imperatriz, a partir da enchente de 98, e quando eu estava na metade do doutorado, em Geografia na Unesp, em Presidente Prudente, sobre as enchentes no Vale do Itajaí, na região do Itajaí Mirim, eu acabei num dia desistindo do doutorado, cansado das viagens de Curitiba para Presidente Prudente, e comecei um novo doutorado na Federal do Paraná, em Meio Ambiente e Desenvolvimento, agora sobre o contestado. Então, eu abandonei mais de 10 anos de história de vida desse Nilson, que dedicou a sua vida inicial à geografia, ligado à sua história de vida, do sofrimento das enchentes em Santa Catarina, de uma geografia mais física para uma geografia mais humana, mais cultural, mais sociocultural, que envolvia o contestado. Eu tive a ousadia de largar um doutorado pelo meio e começar um novo doutorado, porque o contestado, que me seguia, eu acho que ele deu um berro dizendo, não, Nilson, né, o teu doutorado tem que ser sobre o contestado. E desde então, aqui no Paraná, que eu cheguei em 98, quando eu saí da UDESC, que eu me formei em 97, tinha um folder no mural, e ainda não tinha muita internet, a gente procurava os folders, os livros e os jornais
sobre a abertura de um programa novo de mestrado em Geografia na Universidade Estadual de Maringá. Eu nem sabia onde era Maringá, porque a gente vive o nosso mundo, a nossa geografia regional. E daí eu fiz o currículo, fiz o processo, mandei pelo correio, foi aceito, e um dia peguei um ônibus em Florianópolis, de Florianópolis para Maringá, uma viagem longa, e cheguei em Maringá e fui fazer a prova para o mestrado, mas eu tinha mandado também o meu processo para a USP em São Paulo. Mas eu passei primeiro em Maringá, depois de ter sido aceito na USP, eu acabei ficando com Maringá. Essas coisas que algumas pessoas não conseguem entender. Porque existe o centro da geografia e da ciência brasileira e a periferia. Eu já estava escolhendo a periferia, onde se constrói talvez uma geografia, uma ciência mais livre. Eu peguei esse ônibus, eu não tinha internet, não tinha Google, mas eu fui no catálogo telefônico do Paraná, vi Maringá, tinha um hotel perto da rodoviária, pensei, não deve ser longe da universidade, cheguei de madrugadinha e fui para o hotel. Era um desses hotéis perto da rodoviária, de alta rotatividade, então que tem atendimentos sexuais, então era um movimento, um barulho enorme à noite. Daí acordei cedo, fui ver onde era a universidade, fui fazer as provas, fiz os primeiros amigos aqui no norte do Paraná. Daí pedi demissão, onde trabalhava em Florianópolis como professor, e eu tinha dinheiro para 6 meses para começar a vida no mestrado. E se eu não conseguisse um emprego, porque não tinha bolsa, era a primeira turma de mestrado na UEM, eu voltaria para Florianópolis e seguiria a vida, né? Mas um mês depois, em abril de começar o mestrado, eu já consegui emprego em algumas escolas e também consegui, num processo seletivo, ser professor substituto. Então, eu era professor substituto da Universidade Estadual de Maringá, fazia mestrado e resolvi fazer o bacharelado junto sobre as enchentes em Santo Amaro. Consegui aulas em outras cidades, que ganhava-se muito pouco, estou falando de 98, né, neoliberalismo, dava aula em Cianorte, Engenheiro Beltrão, Porto Primavera, São Paulo, e a própria Maringá. E daí depois, quando o mestrado estava finalizando, não é, eu voltei para Florianópolis, fechei a minha dissertação e surgiu, né, um concurso PSS de professor substituto na Federal. Fiz esse concurso, passei e fui morar em Curitiba, não é? E daí de Curitiba eu vivi 12 anos, e daí em Curitiba o contestado ficou mais forte na minha vida. Foi um doutorado de desistência em São Paulo, um contestado que vira tese em Curitiba, professor em Curitiba, e em 2000 eu passo a levar os estudantes, as estudantes, né, do Paraná para o contestado. Em 2000, quando eu entrei na Federal, nunca mais parei. Até que eu decidi vir para Londrina, e são 10 anos, e também sigo no contestado onde não parei. Então, são 22 anos no Paraná, não é? Trabalhando o contestado paranaense e levando estudantes, a comunidade, a própria imprensa, né, paranaense para conhecer o território do povo caboclo, da Guerra do Contestado. Mas, às vezes, as coisas acontecem meio que por acaso, meio de forma aleatória, não sei, parece que tem uma indicação do monge que diz: Nilson, esqueça as enchentes e vai estudar o povo caboclo, a guerra, a fome, o sofrimento dessa gente do contestado. E o contestado tomou conta da minha alma no início dos anos 90, virou tese, não é? A partir, defendida em 2006, e depois virou projeto de pesquisa, virou orientação, já formei outros doutorandos e mestrandos que viraram doutores e mestres em geografia sobre o contestado nesse ano. E o contestado virou o centro da minha vida, né? E da vida do povo caboclo. Porque hoje eu tenho projetos da universidade, por sorte, uma universidade pública, né? De ensino, pesquisa e extensão, a maior parte deles ligado aos povos tradicionais do Paraná, ao povo caboclo, às benzedeiras, os mateiros, aos faxinalenses, aos quilombolas, a esses povos que são praticamente a alma do povo dos sertões do Paraná e Santa Catarina, que envolveram, não é, esse Nilson, pesquisador, a partir da universidade pública, que ele se encontrou com ela, né, como pesquisador, depois da graduação, em 98, na cidade de Maringá, depois Curitiba e hoje em Londrina. Muito bem, Nilson. Mas olha, nessas fotos todas que você enviou para a gente, tem várias assim que mostram você com alguns estudantes no Pocinho de São João Maria. Eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre esse lugar, qual é o simbolismo que carrega também. Quando o contestado tomou conta da minha alma, das minhas aulas, da minha vida como cidadão, da minha relação com os movimentos sociais dos quais eu faço parte, seja do sindicato,
dos professores e professoras da universidade, seja do movimento estudantil em Florianópolis, durante a graduação, onde eu fui membro do Conselho Universitário da UDESC, representando os estudantes. Acho que eu nunca larguei os movimentos sociais, né? E depois tu te encontra com os movimentos sociais que envolvem o povo, tu vai descobrindo essas almas populares. Quando eu comecei a estudar o contestado, o monge era distante, os espaços sagrados eram distantes, o contestado ainda era fruto daquelas leituras do jaguncismo, do fanatismo, do preconceito, que eu fui rompendo também desde o início dos anos 90. Por sorte, muita literatura surgiu desde então. Descobrir os espaços sagrados, a fé que se mantém secularmente no povo do contestado, foi algo mágico que tomou conta, evidentemente, da minha vida e das minhas aulas. Quando eu levo os estudantes para o contestado, Cláudia, a gente vive os resquícios, os fragmentos da guerra de um povo que lutou contra a opressão da entrada do capital no contestado, mas, ao mesmo tempo, a gente trabalha com a cultura secular cabocla, que é a resistência, que é a manutenção dessa gente, desses homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras explorados no pinos, no tomate, na cebola, ou nos outros produtos, ou na indústria madeireira regional do contestado, que até hoje a madeira domina a região, a partir das aulas, a partir dos estudos do Nilson. À medida que eu avancei nos estudos do contestado, eu tive a oportunidade, como professor da universidade, e por isso a universidade pública, ela é fundamental, o ensino público ele é fundamental, o público é fundamental nesse país para que filhos e filhas, cidadãos e cidadãs que vêm, não é, do proletariado possam ter acesso, possam ter a possibilidade de construir suas vidas, né, e fazer ciência também, ou simplesmente viver com dignidade a partir do local que se vive. Eu tive a oportunidade de levar o contestado para Cuba e chocou um pouco quando eu cheguei em Havana, em 2010, portanto, há 10 anos atrás, e falei de uma guerra grande que havia ocorrido no Brasil, que eliminou muita gente, né? Foi uma guerra de extermínio e chocou Cuba, porque, aos olhos do mundo, o Brasil é um país da paz, da civilização, da harmonia, onde homens e mulheres de todas as raças e credos vivem felizes, e que não há racismo, que não há nada. Então, assim, chocou Cuba, né? Mas eu acho que chocou um pouco no Peru, um pouco na Colômbia, na Argentina, no Chile. O Chile foi muito marcante para mim, quando nós fomos no encontro da União Geográfica Internacional. O evento ocorreu no prédio onde foi velado o corpo do Pinochet. E nós ficamos chocados quando soubemos daquilo, porque Pinochet é a figura que representa a própria maldade sobre o povo trabalhador, não é? Então, a gente também fez um evento de resistência, a gente está resistindo sempre. Mas levar o contestado para a Europa, levar para a América, é dizer ao mundo que esse país falso, esse país hipócrita, que massacra o povo trabalhador desde a chegada dos portugueses aqui, é um país de extermínio, de eliminação. Então, essa também é a obrigação do professor da universidade pública, de mostrar aos seus e suas, e de mostrar ao mundo que esse é um país que resiste, é o país dos massacres, dos estupros, da violência sobre o povo indígena, os originários, sobre os africanos que vieram para cá e foram escravizados, sobre os povos sertanejos, que são os brasileiros mais tradicionais, frutos, não é, da hibridez que vem desses povos todos, que vêm por cima desse território a partir de 1500. O mundo tem a obrigação de saber disso, que nós somos um país que continua massacrando homens e mulheres, sobretudo, quanto menos brancos são, não é? Mais violentados, mais agredidos são por essa federação que não respeita nem a própria Constituição. Mas descobrir o monge, descobrir a alma do povo tradicional do interior do Paraná e de Santa Catarina, Cláudia. É descobrir que esse povo, desde o tropeirismo, desde as tropas de porcos que alimentavam a população do Paraná e de Santa Catarina, não é? Eles sempre tiveram a fé nesses homens, que levaram a palavra de Deus, que levaram o conhecimento, que levaram as informações, que eram porta-vozes das notícias de um mundo em transformação para um sertão excluído, um sertão abandonado. Abandonado por políticas públicas, evidentemente, porque eles não eram ignorantes. Elas não eram ignorantes. Elas lutavam e resistiam na terra, né, pelo direito de produção. Mas os espaços sagrados, esses territórios onde tem as marcas de São João Maria, ali está a alma do povo tradicional e caboclo do Paraná,
de Santa Catarina, do sul do Brasil e talvez dessa nação inteira, na Amazônia, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste, onde estão os brasileiros e as brasileiras que formaram, de fato, aquilo que é ser brasileiro e brasileira, de lutar e resistir, não é? A partir dos povos indígenas, das africanidades que nos constituem no conjunto da nação, que envolvem os portugueses, os espanhóis, e depois, mais tardiamente, com a chegada de alemães, italianos, eslavos, empobrecidos, não é? Fugidos da guerra, da fome, da peste, da Europa para cá. E, por último, os orientais, que formam um conjunto belíssimo, né, daquilo que é a nação brasileira. A nação brasileira, ela é sertaneja, ela é cabocla, ela é ribeirinha, ela é faxinalense, ela é quilombola, ela é caiçara, não é? Ela é caipira. Por isso que a elite odeia esse povo do interior onde nós vivemos. Porque eu acho que nós, que vivemos nesse grande sertão, não é? Somos o espírito daquilo que é ser brasileiro e brasileira. Porque nós somos filhos e filhas da violência, do estupro, que também faz parte da violência, dos trabalhadores e trabalhadoras que foram explorados, escravizados, e de milhares de brasileiros e brasileiras que, nesse momento, estão escravizados em latifúndios que perseguem, não é, esta nação e que ainda representam a nação. O latifúndio, a terra, nunca permitiu ao povo brasileiro viver em dignidade. Os escravizados de hoje estão nas fábricas, mas estão na terra. Nós nunca nos libertamos completamente disso. Nós nunca fomos cidadãos e cidadãs. Nós nunca tivemos os direitos civis totalmente garantidos nem pela Carta Magna de 1998. Nós estamos lutando hoje para garantir o SUS. Nós estamos lutando hoje para que as terras indígenas não sejam invadidas. Nós estamos lutando hoje para que as unidades de conservação garantam a existência dessa civilização por mais 500 anos, porque as elites só olham para o seu umbigo, só olham para o que é imediato, elas não olham para o futuro. E o futuro é uma coisa que eu aprendi com a geografia. A geografia, Cláudia, é a ciência do presente, que tem uma base no passado para entender esse presente. E a geografia é a ciência que ajuda a planejar e pensar o futuro. E se seguir no ritmo que estamos, destruindo os direitos do povo, massacrando essa Constituição que nem foi totalmente colocada em uso, né, dos direitos do povo. Se continuarmos queimando esse país, matando as águas, nós não temos futuro. Não temos. A geografia me permitiu aprender isso, mas eu aprendi também isso com os saberes dos povos tradicionais, que olham para o céu e sabem quando a chuva vem, que olham para a terra e sabem o que plantar naquela terra. Eu não consigo construir geografia e o conhecimento científico, né, nesses anos, se eu não tivesse convivido e aprendido com os saberes dos povos tradicionais, dos remanescentes, das remanescentes, dos caboclos e caboclas do contestado. Eu devo parte da minha vida, nesses 20 anos, ao que eu aprendi, ao que eu fiz de ciência para a universidade, não é? E para o mundo e para a civilização, a partir dos saberes de homens e mulheres que são fantásticos, que sobreviveram ao extermínio, ao massacre, ao genocídio do contestado, e que hoje me permitem fazer ciência na geografia e trazê-las e lutar com eles na resistência para que haja futuro para a nossa civilização. Uma civilização que a gente questiona nesse momento, mas que a gente luta e resiste porque nós lutamos por aquilo que lutava o povo caboclo do interior do Paraná e Santa Catarina, incluindo São Miguel do Oeste, de onde tu és, não é? A luta de um povo pela felicidade, pelo sonho, de olhar para o horizonte e dizer, meu filho, minha filha, ou quem chegar e dividir o mundo conosco, viverá em busca, não é, do sonho da felicidade. E é muito interessante te ouvir, Nilson, e saber que você também conseguiu fazer esse movimento de levar esse direito humano à informação sobre o que aconteceu e o que acontece no contestado, né? Para a nossa pátria grande. A pátria grande, ela precisa e ela merece saber sobre essa história, né? Então, é muito interessante também a gente ver as fotografias e ver que essa discussão, que esse tema também foi levado para outros espaços e, com certeza, né, existem conversas e existem outros diálogos a respeito disso, de outros lugares também. Então, isso é bem importante. Nilson, mas a gente vai chegando praticamente ao final aqui do nosso programa.
Mas eu não posso encerrar sem antes você falar para a gente um pouquinho de um livro que está aí saindo do forno, né? Dentre outros que você já elaborou, olha aí, sobre a Deodato. Então, eu gostaria que você contasse para a gente e anunciasse, assim, como é que vai funcionar, vai ter lançamento, não vai ter, como as pessoas têm acesso também a mais essa obra tua. Obrigado, Cláudia, ao Desacato, Palavra Nua, a essa rede de comunicação que envolve trabalhadores e trabalhadoras, filhos de trabalhadores, não é, que foram pobres e que lutaram para viver, como é a minha história de vida, né, por me permitir estar aqui e conversar, trazer um pouco da minha história de vida, não é, e aquilo que eu consegui construir a partir do mundo público, da escola pública e da universidade pública. Eu sou filho do público e só cabe aos filhos de pobres, trabalhadores e trabalhadoras, um país que abre as portas a partir, não é, das políticas públicas, porque os espaços das elites não nos cabem. O Adeodato, não é o homem que fugiu do inferno, é uma ousadia do Nilson, que faz ciência e tem obrigações científicas, a partir de órgãos federais, estaduais e assim por diante. Então, eu sempre tentei chegar na alma do povo caboclo, não é? Mostrando que eles foram demonizados pela história oficial, pelo discurso das Forças Armadas brasileiras, que se dizem vencedoras, pelas elites catarinenses e paranaenses, que disseram que vencer uma horda de gente preta, escura, cor de pinhão, facínora, bandida, fanatizada. A gente vem desconstruindo esse discurso maldito das elites desde os últimos 20 anos, pelo menos, que eu estou no meio do povo caboclo. Sofrendo no lombo, não é? A partir do olhar das elites, é esse discurso dizendo a esse povo assim, levante-se, vamos nós que somos povo, que somos trabalhadores e trabalhadoras, vamos reerguer a nossa história de dignidade, de luta. Então, eu sempre fiz ciência, nós fizemos vários eventos nesses últimos anos, a partir de associações, não é? De grupos sociais, com a ajuda de prefeituras, sobretudo as mais progressistas, de trazer o orgulho de ser e descender de caboclos e caboclas na região do contestado. Isso promoveu uma série de inquietações, sobretudo para as elites e a burguesia regional, que não aceita a cultura cabocla secularmente, que ela teria que ter sido vencida, eliminada, né? Mas como a ciência não chega na alma das pessoas mais simples, eu ousei de escrever um conto, não é? Sobre o Adeodato, porque dentre todos os homens e mulheres caboclos do contestado, o Adeodato é a figura que tem o próprio demônio como sua marca. Ele é o flagelo de Deus, é o demônio do Planalto. Ele representa e foi condenado pela justiça dos homens e mulheres burgueses, das elites brancas catarinenses, como o próprio demônio na face da terra, do território Barriga Verde, que tem que ser branco. Esse território que tem que ser uma nova América em céus da Europa, onde não pode haver indígenas e não pode haver pretos, não pode haver povos tradicionais, entre aspas, mestiços e assim por diante. Então, levar esse conto ao povo caboclo é tentar fazer com que eles vejam parte de si que foi condenada com este homem negro, não é? Que depois morreu na prisão em Florianópolis, como um homem da guerra, um homem que lutou pelo direito de todas e todas, que cometeu, não é, aquilo que não poderíamos chamar de crimes de guerra, mas que teve que tomar decisões de matar coronéis, porque ele estava em guerra. Assim como os coronéis mandaram matar ele, não é? As crianças e assim por diante. Ele foi condenado pela história catarinense oficial como responsável pela morte das crianças caboclas. O povo do contestado acredita que o cavalo dele pisoteava no corpo das crianças como que um homem caboclo pisa sobre os seus, não é? Ele era amado pelas crianças porque ele tocava, cantava as décimas, ele tinha trovas maravilhosas, as crianças amavam este homem, entende? Não é? Porque ele era alegre, era feliz, ele lutava pela felicidade. Ele, como líder, tomou decisões de atacar e de recuar. Ele cometeu estratégias equivocadas de colocar o povo num vale onde o exército matou o seu povo. Mas ele foi um homem líder, um homem negro, que nasceu, não é, ao fim da escravização oficial desse país. Então, Adeodato, que é tido pelo povo do contestado, que nunca o perdoou, porque ele foi condenado pelas elites como demônio, ele
Nesse conto de ousadia do Nilson, ele é apenas um homem que sofre ao final da guerra, fugindo pela floresta, se alimentando, tendo o cotidiano, sonhando, sofrendo. Quando as pessoas lerem, eu não posso dizer tudo, elas vão ver que ele era um homem, que representa tu, que representa eu, um homem qualquer, que teve o poder de liderar um povo na guerra de resistência contra uma guerra que envolveu 80% do exército dessa nação. A polícia do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e mais 3.000 mercenários contratados para matar, exterminar o povo caboclo. Como líder, ele tomou decisões, assim como Maria Rosa, não é? A menina tomou decisões. Levar este homem, não é, para o povo caboclo é minha obrigação na ousadia de fazer um conto sem ser da literatura, mas sendo da ciência. Mas esse homem deve chegar a toda a grande pátria, a pátria grande, não é, que nós vivemos, para que os bolivianos que agora promoveram um momento de alegria para a nossa alma, não é? Para que o povo do Chile, que agora aliviou nossa alma, possam ver que a história do Chile e da Bolívia é a história de luta do povo brasileiro. E que a Deodato, que o Chile, que os ventos de libertação bolivianos e chilenos cheguem a esse país antes que todo esse país seja destruído, antes que digam que nós somos o inferno desse país, antes que as elites nos apontem de novo dizendo que nós temos que morrer porque esse é um território das elites. Não. Esse é um território que foi do Adeodato, que foi do povo caboclo. Esse é um território que é teu, Cláudia, que é meu, que é da audiência, né, do Palavra Nua, da audiência do desacato. Esse é um território de todo o povo brasileiro, porque Adeodato, ele tem que representar na luta e na resistência o povo brasileiro, a pátria grande e os sonhos de libertação que a gente recebeu agora tão lindo da Bolívia e do Chile, que aliviou a nossa alma de sofrimento de viver o Brasil desde 2016. Pois é, você fala aí do Chile, e aí nos vem uma preocupação também, porque aqui no Brasil já tem o comentário de se mudar também a Constituição, mas, né, de forma diferente, porque diz que aqui tem muito direito. Então, aí tem mais uma ofensiva vindo também. Mas, Nilson, obrigada mais uma vez por ter aceito o convite, de vestir algumas palavras aqui com a gente. Você sabe que você é uma das pessoas influenciadoras que, com as suas reflexões também, ajudou a construir o nosso JTT, com o nosso jornalista aí, o JB, as notícias contestadas. Então, graças também às suas reflexões, é que esse programa também existe toda sexta-feira aqui, trazendo as notícias desde a região também do contestado. E nessa semana, na quarta-feira, a gente fez a estreia também do programa Cidadania Cabocla, com o Gilson Carlos Souza. Então, tudo isso também graças a todas essas conversas, essas relações que a gente vai mantendo e vai construindo de forma coletiva. E você é parte disso tudo. Então, também quero te agradecer em nome do Portal Desacato, por tudo isso que você tem ajudado a gente a construir e a defender esse projeto de comunicação independente. Então, um beijo grande no teu coração. E logo, logo a gente vai querer ver esse livro também. Vamos fazer contato aí para ter acesso, para poder divulgar mais sobre ele. Pode ser? Pode. E eu quero terminar com um carnaval desse país, que o carnaval é o povo, não é? 2 carnavais. O Carnaval de Florianópolis 2012, que foi o contestado, e que não deu certo, porque pegou fogo num carro alegórico, porque parece uma maldição das elites e não poderia ser o carnaval da vitória do povo caboclo que segue lutando. Mas do Rio de Janeiro também veio liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz, que é o hino republicano, porque a república representa o povo, todos e todas dessa nação, mais do que a nação dos Orleans e Bragança, mais do que a herança, não é, lusitana, mais do que a elite, a burguesia dos palácios e dos tronos do Brasil. A liberdade representa o povo caboclo, não é? A liberdade representa tu, representa eu e todos e todas que acreditam no sonho da construção de um mundo melhor, não é? De um Brasil melhor, de um Brasil que nos abrace e que nos permita abraçar, de uma nação que de fato seja nossa e que seja a nação, não é? Então, a República, ela tem a obrigação de manter a Constituição cidadã. O discurso das elites tem que ser eliminado. Essa Constituição, com problemas e falhas, porque nada é perfeito, é a Constituição que nos dá a garantia de existir
como o hino republicano que esse povo não canta. Nós temos que cantar o hino dessa república, e não o hino dos Orleans e Bragança, não é? Talvez o povo caboclo que chamava essa república de República do Diabo, há 108 anos, quando começou a Guerra do Contestado, estava dizendo, não é? Lutem pela felicidade contra os bandidos da república, porque essa é uma república de bandidos, é uma república corrupta, e sempre foi. E nós só vamos ser felizes quando a justiça atingir a todos os homens e mulheres, não importa a classe social, e a gente conseguir eliminar a corrupção que nos faz empobrecer a cada dia. A corrupção, ela é um problema nacional, mas a corrupção, ela é das elites que levam a maior parte do bolo da riqueza dos homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras dessa nação. Que o espírito caboclo do contestado que lutava pela liberdade contra a República do Diabo, Cláudia, esteja conosco e que a gente lute contra o retorno da República do Diabo que quer se instalar de novo sobre esse país. Muito obrigado, muito feliz, muito honrado estar no Desacato, com palavras nuas, não é? Contigo, não é? Com Gilson, com JB, com todo o povo caboclo, que vai estar comigo e eu estarei com eles nesse final de semana na Resistência. Muito obrigado e até a próxima, se São João Maria quiser, e ele há de querer, porque ele é mais velho do que a República do Diabo. Obrigado. Muito bem, salve, salve o povo caboclo, a liberdade e a subversão, e para isso é fora Bolsonaro e fora capital. Sim. Um beijo grande, Nilson. Obrigada, Cláudia, aqui com a gente no suporte. Obrigada, audiência. E até o próximo domingo. Tchau, tchau. Obrigado.